pátio do colégio, que são médicos e tal, e que se dispuseram a nos ajudar. Uma vez por mês eles vão lá. E dá aulas para eles de questões básicas da vida humana, como, por exemplo, de educação sexual. Porque os pais dessas crianças, às vezes as meninas, os meninos, eles são presas da falta de informação, de diálogo, de conversa, de não importa o quê. Então a gente ajuda, sem nenhum discurso moralizante. Esse não é o nosso tom, nem a nossa preocupação. Mas é na linha da formação, da dignidade que não pode ser perdida, da consciência de si mesmo, da autoestima que precisa ser preservada, mantida, buscada, né? Cultivada. O pátio do colégio é uma descoberta sempre. Eu diria, uma das coisas do pátio do colégio, um dos refrões que a gente mais ouve no pátio do colégio, é que aquilo é um oásis no centro de São Paulo. Né? Você, de repente, sai da Rua Boa Vista, da Praça da Sé, hiper movimentada, você entra no pátio do colégio, você está num jardim que te introduz num outro mundo e numa outra relação com o mundo. Eu acho que isso a gente ouve isso, né? Nós que trabalhamos lá, a gente sente isso, a gente ouve, a gente sente, e a gente sente o quanto isso faz bem às pessoas. Mas tem uma curiosidade que me aconteceu há pouco tempo, que vale a pena. Uma de nossas monitoras estava dando monitoria para crianças pequenininhas do colégio, e de um colégio que eu não me recordo agora qual seja, e falando dos jesuítas, que eles viveram no século XVI. De repente eu apareci no jardim. E essas crianças estavam lá no jardim. E aí então a monitora me chamou, alguém me chamou, disse, queria apresentar o senhor. Então veio lá, apresentou, esse aqui é o padre Contieri, jesuíta. Aí as crianças falaram, jesuíta? Eu falei, nossa, quantos anos o senhor tem? Como se eu tivesse 400 anos da idade da fundação de São Paulo, né? Então eu acho que isso é uma das curiosidades que tem o pátio. Há uma curiosidade escondida, né, que tem no pátio, escondida não porque ele não possa ser mostrado, porque a gente não tem onde mostrar, né? Os ossos que foram encontrados na cripta do pátio estão na parede da igreja, né? E tudo indica que entre aqueles ossos está o osso da Índia Bartira, que foi uma grande pessoa, digamos assim, e um grande instrumento de evangelização e de ajuda para os jesuítas na evangelização dos índios, né? Então isso é uma curiosidade. A gente não fala também porque tem gente muito supersticiosa, nunca vai querer ficar daquele lado da igreja, se souber que os ossos estão no armário ali fechado do lado do ambão, né? Então, isso é uma curiosidade também que o pátio do colégio tem, né? E depois eu diria isso, das raridades que a gente tem lá, viu, Andréia, que é o que eu dizia, são esses manuscritos, sabe? Você ter contato com esses manuscritos, né? Você tem contato com a história, com os olhos que leu, com o coração que sentiu toda aquela realidade, né? A gente tem até receio de tocar aquela preciosidade, né? Depois disso, eu acho que cada vez que a gente pensa no pátio do colégio, é um historiador amicíssimo nosso, já com mais de 80 anos, né? Que tanto contribuiu, escreveu um livro belíssimo sobre o pátio do colégio, que é o professor Hernani Donato. Ele dizia, toda vez que eu entro aqui, eu choro. Porque é como se eu visse no século XVI aquele movimento que havia aqui. Certamente o pátio do colégio é hoje o lugar de maior interesse para os turistas na cidade de São Paulo. É impensável vir a São Paulo ou ir a São Paulo e não pensar em visitar o lugar da fundação da cidade de São Paulo. Veja bem, poucas cidades no mundo sabem exatamente no lugar onde nasceu. São Paulo sabe. Eu não tenho conhecimento de nenhuma cidade no mundo que nasceu de um colégio. A cidade de São Paulo nasceu exatamente de um colégio. O que nós somos hoje, depois de tantas vicissitudes, né? Porque os jesuítas foram expulsos, o pátio foi
destruído, completamente arrasado, nós reconstruímos, e graças ao bom Deus lá nós estamos. O que nós somos hoje? Nós definimos o pátio do colégio e a nossa obra lá, em consonância com o nosso plano apostólico, numa tríplice afirmação. O pátio do colégio é um centro histórico, cultural e religioso. Não é? Nós não somos só um museu, e nós não somos só uma igreja. Nós somos um complexo que abriga essas três atividades. Não é? Nós acolhemos ao longo do ano inúmeras escolas, dos mais diversos níveis de formação e também sociais, para as quais nós damos isenções. Nós temos uma monitoria especializada em história. Não é? Então, esse é um trabalho fundamental que nós fazemos no contato com as escolas. Turistas, não é? De todo o tipo, não é verdade? Paulistas, paulistanos, de outros lugares do Brasil, estrangeiros aos montes. Não é? Ademais disso, nós temos a igreja, com uma atividade própria da igreja, mas com a nossa marca de jesuítas, né? Onde o cuidado é com a liturgia. E, além disso, nós temos, a partir do museu e com ele, vários cursos. Cada ano nós temos um ciclo de debates em história, normalmente de história medieval, arquitetura, o patrimônio, não é? Em que a gente tem o contato com professores das grandes universidades de São Paulo, né? Unifesp, USP, PUC, não é? Etc. Não é? E também formação na área de Sagrada Escritura, de teologia para as pessoas que lá têm. Não obstante isso, nós temos ainda um trabalho de atendimento às pessoas, né? Tantas pessoas procuram, às vezes eu não tenho horário para atender tantas pessoas, e normalmente eu não tenho mesmo, tantas pessoas que me procuram para isso. E, além desse atendimento, nós temos uma biblioteca, que poucas pessoas sabem, uma biblioteca especializada em história, que só nesse campo, História da Companhia de Jesus no Brasil, em São Paulo, não é? Com 16 mil volumes. E com livros do século XVI, nós temos a primeira versão da edição dos sermões do Padre Antônio Vieira, editada. Nós temos documentos, além disso, originais, né? Por exemplo, os votos, a fórmula dos votos escritas à mão pelo Padre Manuel da Nóbrega e pelo Padre Anchieta, dos seus respectivos votos. E cartas descrevendo a situação da missão e da região onde eles se encontravam, onde estava agora o colégio dos jesuítas. Então, isso é o pátio do colégio, um centro histórico, cultural e religioso, reconhecido hoje na cidade de São Paulo.